Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica e perceba aqui no gráfico técnico diário do Bitcoin que nesse momento o comportamento de preço aqui de correção está encontrando como potencial ponto aqui de suporte para o seu comportamento de preço a linha de retração aqui de 38% de Fibonacci. Então perceba aqui no gráfico técnico que nessa mesma região, por mais de uma vez, o comportamento de preço acabou se aproximando muito dela e acabou apresentando uma retração do seu movimento após justamente encontrar nessa região uma grande concentração de demanda para o criptoativo. Então no caso aqui pessoal, já nessa faixa atual de negociações do Bitcoin, muitos participantes comprados já podem estar abrindo suas posições aqui para justamente comprar o ativo em uma correção a um preço mais barato do que ele estava anteriormente e assim tentar seguir com a nova movimentação aqui de alta para o criptoativo, estando agora nesse momento então muito mais bem posicionados do que, por exemplo, pessoas que compraram próximo aqui à formação desse topo anterior no mercado aqui do Bitcoin. Observando aqui o tempo gráfico de 4 horas, podemos perceber que o comportamento de preço acabou apresentando uma forte baixa para o mesmo e acabou encontrando aqui como um suporte bem importante, bem próximo aqui à região de 37.600 dólares para o Bitcoin. E também perceba aqui que nesse momento o comportamento de preço nesse tempo gráfico está abaixo de linhas de médias móveis bem importantes, como a de 20 períodos e a de 50 períodos. E no caso aqui, como o comportamento de preço está abaixo das linhas de médias móveis, elas então podem ser testadas como potenciais pontos de resistências para o comportamento de preço. Então justamente para aquelas pessoas que operam nesse tempo gráfico, é bem recomendável então que você espere para perceber qual será o próximo comportamento de preço após um eventual teste nessa região, antes de você então abrir uma posição comprada ou vendida para esse ativo. Já indo aqui para a AXS pessoal, no tempo gráfico também aqui de 4 horas, podemos perceber que já no dia de hoje nós presenciamos uma fortíssima valorização para o seu comportamento de preço, que chegou aqui a valorizar mais do que 16% em 12 horas de negociações. Também podemos perceber aqui que anteriormente no seu passado de comportamento de preço, ele estava aqui formando topos e fundos descendentes e também ficando aqui abaixo de linhas de médias móveis bem importantes, como por exemplo a de 20 períodos e também a de 50 períodos. Porém, com essa forte alta para o seu comportamento de preço, ele acabou então cruzando para cima dessas linhas de médias móveis e também acabou rompendo um topo anterior de mercado com volume crescente. E além disso, podemos perceber aqui que o seu comportamento de índice de força relativa também acabou rompendo para cima da região de 50 pontos da sua escala. E dessa forma então, pessoal, todos esses fatores técnicos aqui citados denotariam então um otimismo maior para o mercado e uma alta para o seu comportamento de preço. E já observando aqui, pessoal, o seu tempo gráfico diário, nós podemos perceber que justamente após uma fortíssima alta para o seu comportamento de preço em um intervalo muito curto de negociações, claramente o comportamento aqui de preço apresentou um nível técnico de sobrecompra muito forte para o criptoativo e sinalizava assim que a correção estava muito próximo de acontecer para o mesmo. E no caso, pessoal, pegando aqui então a ferramenta de retração de Fibonacci, nós podemos perceber que nesse momento o ativo está encontrando como suporte bem importante para a sua correção atual aqui de preço, bem próximo à região aqui de retração de 38% de Fibonacci. Então também aqui bem próximo a essa região de preço, nós teríamos aqui potenciais pontos bem importantes para que você pudesse então abrir uma posição comprada com esse criptoativo. Já indo aqui para a WTC, pessoal, perceba aqui um comportamento de preço bem descendente para o criptoativo, no qual percebemos aqui de forma bem clara a formação técnica de topos e fundos cada vez mais baixo do que os anteriores e também inclusive aqui abaixo de linhas de médias móveis bem importantes. Então no caso aqui, pessoal, observando claramente fatores técnicos que determinam uma tendência primária de baixa para esse criptoativo, operações compradas não são nada recomendadas nesse momento, sendo então mais recomendável para que você acompanhe a tendência atual de mercado, que você busque então operar vendido para a sua faixa de negociações. Colocando aqui em um tempo gráfico mais curto, como por exemplo de 4 horas, nós até podemos perceber que o comportamento de preço tem apresentado aqui uma grande recuperação após ele encontrar esse grande fundo aqui de mercado, com inclusive a sinalização de um nível técnico de sobrevenda bem forte para o criptoativo, exatamente nessa formação de fundo aqui anterior que o gráfico técnico acabou encontrando. E para justamente as pessoas que observaram tudo isso e então abriram posições compradas próximas aqui a essa região de fundo anterior formado
no mercado, essas pessoas chegaram aqui a lucrar mais ou menos 50% em um intervalo aqui de 12 dias de negociações e estão lucrando nesse momento, caso então não venderam ainda esse ativo, algo em torno do que 35%. Mostrando então para a gente que mesmo em um mercado de tendência primária de baixa, nós também podemos encontrar boas oportunidades de compras em operações aqui contra a tendência, é verdade, porém bem assertivas e também bastante lucrativas no mercado. E por último, pessoal, analisando aqui agora o comportamento de preço da TLM no tempo gráfico diário, podemos perceber aqui que a correção para o seu movimento aqui de preço já chegou aqui à região técnica de 50% de retração de Fibonacci. E inclusive podemos perceber aqui no seu comportamento de preço que aconteceu aqui por mais de uma vez um teste nessa mesma região aqui de retração e o preço acabou encontrando então uma grande concentração de demanda para o criptoativo, fazendo aqui então com que o seu comportamento de preço aumentasse consideravelmente após um teste nessa mesma região. E inclusive, pessoal, note aqui também que no segundo teste que aconteceu do preço na linha de retração de 50% de Fibonacci, nós tínhamos também aqui passando por ela a linha de média móvel de 20 períodos. E no caso aqui então, esse fator técnico reforçaria ainda mais essa mesma região de preço como um potencial ponto de suporte para o mesmo. E dessa maneira também sinalizaria aqui uma excelente oportunidade de compra que foi dada pelo gráfico técnico. E como podemos perceber que o RSI ainda está acima da região de 50 pontos da sua escala, realmente uma boa operação comprada poderia ser feita próximo aqui a essa faixa de preço. E bem, pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima.